Tudo bem? Como é que vocês estão? É, Eu escolhi uma série de temas que eu vou tentar desenvolver e vou colocar no YouTube, mas não pretendo mais fazer transmissões ao vivo, porque eu acho que os horários às vezes são difíceis das pessoas acessarem e tudo mais, né? E o primeiro tema eu já tenho vários vídeos lá, mas hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema que eu acho que permeou muito, não só as eleições, mas tem permeado, pelo menos nas últimas 2 décadas, a questão da relação dos movimentos sociais e das lutas dos trabalhadores, bem como digamos assim, um afastamento de interesses ou de interesses que não são exatamente próximos, tanto dos trabalhadores quanto dos movimentos sociais, né? Tem se acusado de ambos os lados uma série de comportamentos e atitudes, e principalmente, né, de posturas e leituras diante da realidade, né? Parece visível para uma parte considerável, né, dos críticos e até dos militantes e tudo mais, a ascensão dos movimentos sociais que no Brasil em particular ganharam um lugar, um espaço, uma vez que o PT trouxe para o Estado, quando chegou ao Estado, a condução de políticas sociais voltadas para minorias e voltadas para os movimentos sociais, né? Acusa-se o PT, por outro lado, ou critica-se o PT, por outro lado, por ter abandonado a sua causa inicial, que era a causa, né, da luta pelos trabalhadores, né? Dando mais espaço e dando mais condições, inclusive de proteção ou de apoio, né, institucional aos movimentos. Por outro lado, a gente sabe muito bem da imensa fragmentação que a classe trabalhadora experimentou nas últimas 3 ou 4 décadas, né? A grande revolução, a terceira grande revolução industrial, que foi a revolução da microeletrônica, que fragmentou os trabalhadores que até então vinham se organizando dentro de uma estrutura política, burocrática, sindical, né, e também institucional. Quer dizer, a sociedade das massas deu lugar à sociedade das minorias que precisavam daí para frente, né, emergir e, por outro lado, também garantir as suas identidades. Porque garantir as suas identidades, de alguma maneira, significava, sobretudo, garantir também proteção ou garantir direitos. Então, parece que houve uma ascensão de um lado de uma figura social que aparece historicamente, que são os movimentos sociais, e de outro lado uma queda da representatividade, da força e
e da presença dos trabalhadores no movimento, nessa dialética social. Bom, como me parece muito importante fazer essa reflexão, nós temos que entender, por um lado, que à medida que os processos tecnológicos avançam e reestruturam todo o processo de produção, e reestruturam, inclusive, né, a organização dos trabalhadores, significando que eles cada vez mais passam a ocupar postos fora da indústria, e algo em torno de 85% dos postos de trabalho são ocupados fora da indústria, em tudo quanto é coisa, no comércio, nos serviços, enfim. Os movimentos sociais, então, passaram a ganhar um espaço e passaram a ganhar, de alguma maneira, uma espécie de protagonismo na condução das ações políticas, né? Mas por que houve esse distanciamento? O que aconteceu, de fato, que fez com que houvesse um distanciamento tal em que os movimentos de trabalhadores de inspiração marxista, ou até mesmo, né, de outras inspirações, e os movimentos, de maneira geral, se afastassem a tal ponto que ficassem até de alguma maneira diametralmente opostos, né? Parece que a luta não era mais uma luta contra o sistema capitalista, não era mais uma luta em que no interior dessa luta haveria necessidade de garantir as diversidades, porque afinal de contas, numa possível sociedade comunista, essas identidades deveriam ser preservadas, respeitadas, né? Porque é uma das bases fundamentais do próprio comunismo. Bom, uma resposta, vamos dizer assim, uma das respostas que eu obtive, né, no estudo dessa questão foi dada por um autor, né, norte-americano, chamado Harry Cleaver, que é professor do Departamento de História da Universidade de Texas, em Austin, e ele escreveu o livro em 1979 e que foi publicado no Brasil em 1981, chamado Leitura Política do Capital. Esse livro é muito elucidativo porque ele traz realmente alguns elementos para a gente poder compreender melhor de que forma nós podemos visualizar a teoria de Marx, principalmente a última etapa da teoria de Marx, no que diz respeito à questão política propriamente, né? Então, ele apresenta digamos, um processo, né, um confronto, e que me pareceu muito significativo para poder entender hoje esse afastamento. Os movimentos sociais não são novos, evidentemente, eles já vêm ganhando força desde o final da década de 1950, né? Mas principalmente no norte,
no Ocidente, né? Na parte norte do Ocidente, ou melhor, não exatamente no norte no que diz respeito à Ásia, mas no Ocidente, significativamente Europa Ocidental e Estados Unidos, né? Mas também na União Soviética, porque já começavam a pipocar, né, movimentos aqui e ali de resistência, né, e de reação àquela estrutura herdada pelo stalinismo. Então, esses movimentos surgem e o que os partidos tradicionais, né, os grandes partidos comunistas, os grandes partidos socialistas, os grandes teóricos e também os militantes desses partidos e de sindicatos também, porque houve um período, agora não, né, mas houve um período em que havia nas fileiras de muitos sindicatos de esquerda teóricos. Gente que estudava, gente que pesquisava, gente que estava no chão da fábrica, gente que discutia, gente que lia, escrevia e tinha realmente um papel importante como teóricos, né? Hoje isso acabou. Pois bem, a esquerda, principalmente a esquerda marxista, né, a esquerda que ainda tinha uma ligação mais profunda institucional, né, com os ecos da Revolução e principalmente, né, o início de uma Rússia socialista e depois que a gente pode chamar de União Soviética. Essa gente toda olhou para esses movimentos, passou a observá-los e essa turma chegou à conclusão de que esses movimentos não representavam, do ponto de vista da consciência de classe e do ponto de vista histórico, não representavam as lutas da classe trabalhadora. E não podiam representar, de fato, segundo eles, naquele momento histórico, não podiam representar também as bases para uma revolução anticapitalista. Porque faltava a esses movimentos, segundo a leitura ainda desse pessoal, faltava a esses movimentos uma compreensão da luta de classes, uma compreensão do que realmente é a exploração no capitalismo e uma compreensão do que poderia ser, do ponto de vista teórico, das bases, não só da teoria marxiana, mas também da teoria leninista. Então, deliberadamente, esse conjunto de teóricos, de militantes, esse conjunto de partidos e tudo mais, simplesmente deu as costas para esses movimentos. O grande equívoco, segundo Harry Cleaver, mas também eu também concordo com ele, o grande equívoco foi que, ao invés de se afastar das costas e simplesmente negar esse papel histórico, o que esses partidos, esses teóricos e os marxistas de toda a ordem deveriam ter feito eram se aproximar desses movimentos, estabelecer pontes de diálogo, estabelecer mecanismos de
de observação, mas de observação desses movimentos, deixar que esses movimentos também observassem a tradição e também a luta dos trabalhadores e a luta dos partidos, né, comunistas e socialistas, para que houvesse uma aproximação. E essa aproximação deveria ter, sobretudo, um caráter pedagógico, né? Ao invés de se afastar e negar aos movimentos a possibilidade não só da aproximação, mas principalmente das mediações, né? Tanto teóricas quanto práticas, ou seja, da praxis dos movimentos de trabalhadores, como também os movimentos poderiam ter tido a oportunidade de oferecer a uma tradição que já estava começando a ficar carcomida, né, e principalmente depois da queda da União Soviética, né, oferecer ao movimento de trabalhadores, e principalmente à esquerda, né, mais engajada, e à esquerda, digamos, marxista, oferecer novas formas de luta, novas formas de organização, né? Uma vez que a classe trabalhadora, de maneira geral, e as suas lideranças sindicais, partidárias e institucionais não conseguiram sacar o que estava acontecendo, ou seja, uma radical transformação em todo o processo de produção, então os partidos de esquerda, os marxistas, enfim, os neomarxistas, os pós-marxistas foram pegos de calça curta, né? Os partidos trabalhistas também foram pegos de calça curta. E, de outro lado, a ascensão dos movimentos sociais mostrava claramente a expressão, o efeito, o sintoma de uma sociedade capitalista que já se desenvolvia a passos largos para uma nova, inclusive, compreensão das relações sociais e também da fragmentação e pulverização dos trabalhadores. Então, aos movimentos sociais faltava essa base, né, que só a classe trabalhadora poderia dar. Aos movimentos de trabalhadores e aos movimentos de inspiração marxista, né, faltava a compreensão do processo político, mas mais do que isso, a compreensão da transformação histórica do modo de produção, dos processos de produção, das forças de produção, ciência, tecnologia, administração e burocracia. E a mudança do grande paradigma do Estado, que começou também a ser minado por dentro e por fora. Então, eu acho que há uma grande lição a ser dada nisso tudo, e a gente pode realmente refazer isso na nossa cabeça a partir dessa realidade que nós temos hoje, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas, principalmente, eu acho que fica mais difícil hoje porque aquele cabedal teórico, aquele cabedal, vamos dizer assim, de intelectuais de esquerda que tinham uma presença muito grande, né, na sociedade e principalmente legitimidade, praticamente desapareceram, né? Estão aí, né? Alguns já em fim de carreira, outros já, e eu não sou ninguém para poder dar pitaco nisso, né? Só alguém que está fazendo uma reflexão histórica sobre essa questão. Então,
fiquemos com isso hoje e eu vou voltar em breve com mais temas que eu acho que são extremamente importantes. Bom, um abraço.